2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão no MyGig. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, o partidário da pluviosidade. Não sei se quer explicar aos nossos o que é que isso quer dizer. Congratulo-me apenas com a chuva que tem caído. Gostas de chuva? Bastante. Tens gostado imenso da chuva? Que idiota. Nunca é demais. Quer dizer, depende. Quando há cheias talvez seja demais. Mas, não sei se sabes, o Joné chamou-te idiota. Não sei se... Logo a abrir o Mas programa. é que eu gosto de sol e gosto de chuva. Eu acho que quando as pessoas dizem, por exemplo, quando o tempo muda e dizem este mau tempo, qual é o mau tempo? Não é mau tempo, é um tempo diferente. Portanto, ontem não te reliou. Estás muito politicamente correto. Estou bastante. Agora estás woke do tempo. Estou woke do tempo. Zé Pedro woke. Isso. Maria Escaja, que não vai à Web Summit, mas também ninguém quer saber, porque é que não vais? Bom, primeiro Não porque... estavas pronto para esta minha pergunta? Primeiro porque não tenho interesse. Não, de todas as perguntas que me podias fazer, não esperei que me perguntasses porque é que eu não vou. Primeiro porque não tenho grande interesse, não trabalho em tech. E segundo porque... Não trabalho em tech, diz a pessoa que tem Mas, um por exemplo, iPad à frente, um iPad ou um à frente. Também não Sim, montas mas a isto é um cavalo e vais à extremamente Golgã, trabalho. por exemplo, digo eu. Vou a Golgã, mas quando é que eu vou a Golgã? Já foste? Foi uma vez porque fui obrigada. Foste ou não foste? Odiei, foi dos piores fins de semana da minha vida. Olha. Foi sério, eu depois conto-vos em off coisas que me aconteceram nesse fim de semana. Queremos Foi muito absolutamente horrível. Mas pronto, não vais ao Web Summit? Não. Também, tenho pena. Não sei se Também estavam à espera que eu fosse. Sim, por Estavam a acaso. contar que eu O fosse fazer uma Pédi precisa reportagem. o ano passado. O Pédi precisa que as pessoas... Sim, nós falámos os três e achámos que tu dos 4 eras a única que... Vocês têm um grupo sem mim? Sim. Ok. Já Chama-se percebi. Pédi. Joné, tu és João Maria Joné, viúva de Macri. Queres explicar? Tenho muitas saudades. É um senhor que eu tenho muitas saudades. Há sim senhores que as pessoas têm muitas saudades porque foram mal compreendidos no seu tempo e o ex-presidente da Argentina e ex-governador de Buenos Aires é uma dessas pessoas. Dormes com uma moldura do senhor ao lado? Sim, entre as várias. Tem assim um panteãozinho. Com uma moldura, talvez com uma fotografia. Porque Não, só é a mesma moldura do senhor. Se lá a casa, Não, é mesmo uma moldura. mobiliário. É uma moldura com a estrutura do senhor. Por acaso, eu acho que o único político que eu tenho emoldurado Ai, no quarto Johnny. Ai. é António Oliveira Salazar. Porque a minha avó achou que como eu ia ser político e o pai dela tinha sido político e tinha sido da União Nacional, que era bom dar-me uma moldura com o pai dela abraçado a Salazar a dizer o teu bisavô que também era político. Epá, isso é muito bom. Eu não estava nada à espera disto. Isto... Sim, é surpreendente. Exato. estou em Eu choque. peço imensa desculpa, não vamos conseguir continuar o programa. E tu deixaste? E tu tens lá a moldura? Eu acho muito cómico ter. Acho que se, Põe um emoji na cara. Se o velho reencarnasse em algum espírito e visse aquilo, dava-lhe um treco. Portanto, eu acho que... Exato, tu no fundo estás a... Devias tirar uma fotografia para os nossos seguidores. A Maria sabe, há poucas outras figuras políticas em minha casa e uma delas é o Che Guevara num quadro enorme. Portanto, eu acho que se ele entrasse na minha casa, lhe dava um treco. E tu deixas os dois sozinhos em casa quando sais, não é? Sim. Deve ser bonito. Sim, deve ser uma paródia. Bom, depois desta revelação Eu tenho uma chocante história com fotografias de Che Guevara. Já Não, contas não mais queres que para a eu conte, frente, não? porque temos muitos temas. Mas antes um cafezinho. Vamos lá. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Bom, não tão espetacular como sabermos que João Maria Joné tem uma figura de Salazar em casa, Eu mas estou traumatizada, eu vou ter que Paddy abandonar. Cosgrave Tenho que ir embora. demitiu-se, saiu, já deixou de ser CEO da Web Summit e Joné, passo outra vez a palavra para ti, a reboque daquilo que tínhamos falado a semana passada, faz sentido, isto é um cancelamento. Nós já falámos aqui Isto não é um cancelamento, pois é feito pela direita e toda a gente sabe que os cancelamentos só podem ser efetuados pela esquerda. Está na lei. Um bocadinho com mais ultrapassagens. E, portanto, não é um cancelamento, é o mercado a funcionar. Quando é a direita a fazer, é o mercado a funcionar. Okay. Quando é a esquerda, seria um cancelamento. Porquê é que dizes woke. Que é a direita? Porque a defesa de
Israel acima de qualquer crítica é uma posição normalmente associada à direita. O dogmatismo à volta de Israel, ninguém pode dizer nada que vá minimamente beliscar Israel, e nem é Israel o país. Eu também não me interessa beliscar Israel o país no sentido de dizer que não devia existir. É beliscar os interesses do governo de Israel. É uma persona não grata e é para cancelar. É uma postura que Israel partilha com a China de hipersensibilidade, no fundo, e que leva a estas chantagens no setor das tecnologias. É importante porque Israel é uma superpotência tecnológica e, portanto... Houve várias empresas a sair, a IBM, a Amazon, a Google, outras já disseram que... Quer dizer, a Web Summit diz que saíram e voltaram a entrar. Portanto, foram só apanhar ar. Exato. Mas o Lima disse que António Costa e Carlos Moedas estavam preocupados com a Web Summit. Nós vivemos esta era do que interessa é o comunicado de imprensa, não é? Não é a substância da coisa. Agora, lembro-me a reinclusão da Rússia nas competições europeias de júniores de futebol, porque deixaram de invadir a Ucrânia, não é? A razão... Tu queres é fazer o comunicado a dizer expulsei a Rússia das competições da UEFA. Se faz sentido, se tu querias fazer aquilo, ou estás a fazer só para aparecer no ciclo mediático, preocupa-me se de facto a Google ou a Meta deixem de ir ao Web Summit porque um senhor disse, nós falámos disso, a ligar à sua experiência irlandesa, a dizer tipo, crimes de guerra são crimes de guerra, que foi uma coisa que entretanto a ONU também disse na sua conta de Twitter, e que Israel respondeu mais ou menos como quando alguém é acusado de dar um pum numa sala e alguém grita, não fui eu, imediatamente. A ONU fez um tweet a dizer a condenar crimes de guerra genericamente, e Israel respondeu, as vidas israelitas importam. O que, pronto, não é? É neste estado que está a comunicação e a diplomacia pública de Israel. É deprimente que estejam a deitar fora toda a boa vontade que o Ocidente tem para com eles. Mas só para perceber, achas que o PADI foi cancelado? Eu lembro-me, os espectadores do MyGig podem não ter ouvido, mas nós tivemos uma grande discussão sobre o cancelamento e tu e a Maria diziam que não existia um cancelamento. Ou seja, eu acho que não existe no sentido em que não vai acontecer nada de horrível ao PADI. Acho que o que eu disse na altura mantenho, que é um cancelamento não existe no sentido em que não estão a acabar com a tua vida nem com a tua carreira. Tens consequências para as tuas ações. Se a consequência é... Olha, eu estou a ficar sem coisas para te dizer. Desculpa. Estás-me a roubar todas. Se as consequências para seres és uma figura mediática, a tua profissão é promotor mediático de uma iniciativa de tecnologia, és marqueteiro, puro e duro. E a tua estratégia de relações públicas não é boa para a tua empresa, e as pessoas e os teus clientes deixam de gostar dela, perdes o teu emprego enquanto marketeiro dessa iniciativa. Não te escorraçam para o tarrafal, não é isso que se passa num cancelamento, apesar de às vezes venderem isso como sendo o que é um cancelamento. Maria, pode-se afinal ser cancelado ou não? Como o Cosgrave está aparentemente a ser. Não. O Johnny disse tudo o que eu tinha para dizer. Este gajo disse antes de mim. É o patriarcado. Lá está. Como o Johnny estava a dizer, não lhe vai acontecer nada de terrível e não vai para um campo de concentração, não é? Mas isto não deixa de ser um negócio dele, não é? Dizer que nada lhe vai acontecer de terrível é um pouco arriscado. Tenho a certeza que ele ficará bem. Eu também tenho a certeza que ele ficará bem. Acho que... Mas então a regra de ser cancelada é essa pessoa ficar completamente... paralítica, por exemplo. Na penúria. Só lhe partirem as pernas. Para perceber o grau de cancelamento. Na penúria, sem trabalho, sem amigos. Sim, sem conseguir ter emprego. Sim. Sem conseguir continuar a pagar uma casa muito grande. Sim. Certo. Se tiver grandes alterações muito substanciais à sua vida, para pior. Se for para melhor, pronto. Também acontece. Pois... Não acho que haja um cancelamento. Eu defendo sempre que a liberdade de expressão vem com consequências, não é? És responsável por aquilo que dizes. E, no caso, eu concordo em grande parte com as declarações do PADI, mas eu nunca pensei que chegasse o dia em que eu ia estar a defender o PADI e o Web Summit. A vida dá umas voltas que uma pessoa não está mesmo à espera. Uma primeira vez para tudo. Fogo. Só para se ver. Mesmo concordando... É a polarização. Exato. Mas acabas a lutar ao lado de pessoas com quem nunca pensaste partilhar uma mesmo concordando, tenho noção que
as afirmações têm consequências e as ações também. No caso do Paddy, percebo porque é que ele disse o que disse e acho que deve defender as suas posições. Agora, está a ter uma consequência de uma posição que teve, o que acontece ao Paddy e acontece a qualquer pessoa. Pode acontecer a qualquer pessoa. Aqui tem acontecido, temos tido muito afastamento de pessoas, até ligado à imprensa e tudo, pelas suas posições nas redes sociais e acabam afastadas. É uma consequência do imediatismo da opinião e do ter que comentar tudo. Mas faz sentido ser afastado por teres uma opinião? Ele não foi afastado por ter uma opinião, ele foi afastado, afastou-se porque a opinião dele teve consequências muito grandes para o seu evento de tecnologia. A Google e a Meta, que são duas das maiores empresas. Meta, sim. Eu prefiro dizer Meta. E Alphabet. Meta e Alphabet. A Google e a Meta. Continuemos. Vocês interrompem-me para dizer coisas... Enfim. Para dizer porcaria. Não, desculpa, eu acho que era importante. A inflação. Afastam, dizem que não vão participar no Web Summit, e claro que é grave para o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, portanto... Acho sempre graça a essas empresas que elas são, como se sabe, ganham muito dinheiro com os discursos de ódio e com o que se diz nas redes sociais, vêm agora do alto do seu... Vêm só porque Israel tem muita importância no setor e eles não querem perder as suas relações e as suas boas relações com Israel e com as suas empresas tecnológicas por participarem num evento com o qual Israel se sente ofendido com a posição do dono do evento. Acho que é o que é. Acho que não sei se o Paddy pensou que as suas afirmações pudessem ter estas consequências, talvez não, mas acho que ele vá de repente perder tudo, ficar a zeros e viver numa tenda. Bom, José Pedro Silva, de certeza que achas que Paddy Cosgrave foi cancelado, ou não? Acho mais ou menos. Eu acho que o mais interessante aqui é de facto ver que afinal há cancelamentos, mas que o cancelamento tem que ser ao ponto de... Mas foi o que nós dissemos na altura. Não, o cancelado tem que perder o emprego, a fortuna, o dinheiro, eventualmente até, como eu digo, tem que lhe partir as pernas. Claro que não. Ou seja, eu acho que eu não me posso com o Paddy, já percebemos aqui que todos não somos propriamente fãs do Paddy, mais os unicórnios, mais as trotinetes, eu associo isto a um período que eu saio que hoje em dia eu saio de casa e tropeço no Paddy, no unicórnio, na trotinete, na fábrica de unicórnios, aquelas ideias malucas, aquelas empresas que têm... unicórnios. As empresas que têm passivos de bilhões e que são afinal negócios... Eu nunca percebi a ideia de startup. Porque startup sempre existiu, era uma pessoa que ia abrir uma empresa. Sim, é uma empresa que está a começar. Mas dão-lhes nomes diferentes, há muito marketing, tudo uma vigarice. Enfim, posso ser um bocadinho velho do Restelo, mas não, eu também não me gramo, eu não os gramo ele. E portanto teria tudo para ficar satisfeito ao ver a Web Summit, que é uma feira, eu também sou feira só da Golgá. Mas eu não a da Golgá também não. Eu sim. Eu estaria todo satisfeito a ver isto, não é? E a confirmar-se que o Estado português fez um contrato absolutamente ridículo por garantir durante muitos anos, sem se saber o que acontece no mundo, já nem digo na cabeça do Paddy, mas sem se assegurar de coisas que não se pode assegurar, não é? Do futuro, e fazer um contrato há tantos anos em que garante a receita do evento. Portanto, tinha tudo para gostar disto. Mas é evidente que não gosto. Não gosto de uma razão muito simples. Porque o que o homem disse, apesar de eu não concordar com o timing, com a opinião, era uma discussão que não íamos ter, ainda na semana passada disse que não queria ter essas discussões, mas eu não concordo com o timing, porque foi justamente aquilo de cai o rocket e o míssil, não, neste caso eram os atentados, e lá vem, eu pergunto-me porque é que o Paddy tem que vir dizer alguma coisa, porque é que se sente essa necessidade. Pronto, e portanto, não acho bem, por motivos de timing, e seja do que for, o que ele disse. Agora, sou completamente contra Israel vir a seguir dar cabo do homem, sou completamente contra as empresas todas saírem da Web Summit, sou completamente contra darem cabo da vida, coisa que vocês acham que não é dar cabo da vida, mas o homem admitiu-se do seu próprio projeto. Portanto, que ele deve estar neste momento a tomar comprimidos, está. Se vocês me dizem que isto não é um cancelamento, eu vou ali e já venho. É uma consequência da minha opinião, Zé. Essas consequências são cancelamentos. E sim, mas houve uma altura em que as pessoas eram mortas por ter opiniões, agora está mesmo assim a melhor. Por amor de Deus, quer dizer, não é 880, não é? Quer dizer, ou as pessoas são presas e liquidadas ou então não há cancelamentos. Não. Neste caso há uma perseguição por delito de opinião que é equiparada àquilo que os Estados, que os regimes opressores fazem,
que não te podes falar se não vais para a prisão, neste caso não podes falar se não ficas sem a tua empresa. É isso que fazem as redes sociais. Desculpa, mas isso foi uma escolha dele ficar, ou seja... Isso é o livre-arbítrio, claro que foi uma escolha dele. O que eu estou a dizer é que a reação de Israel das empresas, eu estou contra. Porquê? Porque não podemos... uma coisa era ele dizer, a Web Summit a partir de hoje... Há um problema de delito de opinião. Até acho que estás a criar uma sociedade civil amorfa e desinteressante em que uma pessoa, tipo, a partir do momento em que é uma personalidade pública exposta em determinada área, desporto, negócios, o que seja, de repente não pode ter opiniões sobre nada. Porque se tiver uma opinião sobre alguma coisa, vai ter consequências profissionais disso. Mas o que vocês me diziam no outro dia que é, então, mas tens que viver com o que tu disseste. E o que eu digo é só essa expressão é ameaçadora. Uma pessoa diz assim, tens que ser responsável por aquilo que disseste. Pá, responsável disso. Eu disse só a minha opinião, não tem que ser responsabilizado. Uma coisa é dizer as coisas que nós, se calhar, consideramos... isto não foi nada demais. Outra coisa é dizer ou fazer as coisas. A nossa discussão sobre cancelamento foi sobre fazer coisas, não foi sobre dizer fazer coisas. Ou ser acusado de que são coisas diferentes, certo, não é? Mas pronto. Que é diferente. Eu sou daquelas pessoas que acham que dizer coisas é diferente de fazer coisas. Bastante diferente. Mas o grau de responsabilidade ou do que a pessoa representa não deve ter um peso naquilo que a pessoa diz. O grau de responsabilidade é evidente, não é? Quer dizer, mas a responsabilidade pública é que uma pessoa que é de diretor de uma feira tem. Claro, mas são seguidas por milhares de pessoas. Não, eu não acho que o Pédio tem alguma responsabilidade. Não, isso acho que ele pode dizer o que ele quiser. Eu não estou a dizer que ele não deva, estou a dizer que, claro que as palavras que ele vai dizer têm alguma consequência, têm impacto. Tem que ter responsabilidade sobre a sua opinião sobre o conflito israelo-palestiniano, que tem muitos seguidores. Mas se disser alguma coisa, obviamente que tem que estar preparado. É um bocadinho diferente. Claro, é choque. Mas isso era isso. O meu ponto de não haver cancelamentos é isso. Se tu dizes, tens que estar preparado para o embate. Se tu dás uma opinião, se tu participas da praça pública, tens de estar preparado para o embate. Não acho que o embate deva ser isto que aconteceu. Acho que tem que estar preparado. A questão é que embate estamos a falar. Sim, mas é um risco, é sempre um risco, não é? A questão é que embate estamos a falar. Especialmente em assuntos fraturantes é sempre um risco. Certo. A questão é o tipo de embate e a discussão que tivemos há semanas, há 2 ou 3 semanas, era que não havia cancelamentos, mas e quando havia era apenas ainda há bocado utilizaste a mesma expressão, que é o mercado a funcionar, ou seja, tu a seres responsabilidade pelo que disseste. Sim. O que diz o PEDI, com certeza é mais importante do que diz o diretor da Ovibeja. Portanto, algum peso tem, é uma figura internacional e, portanto, se não tivesse peso, não estaríamos a discutir. Certo. Para mim, a questão é muito simples. É que o que ele disse, ou o que ele diz, ou o que ele escreve, ou a opinião dele, que é a dele, não pode ser depois objeto de um processo de perseguição que foi movido inicialmente por Israel e depois foram todos atrás, estão todos os chabujos, lambotas, com medo de perder as milhões. Mas como é que tu propões o não pode? É que eu, por exemplo, a minha posição aqui é relativamente simples. Não há cancelamentos no sentido de as pessoas não passam para a penúria, não se destroem carreiras assim, alteram-se ligeiramente trajetórias de pessoas que ficam mais ou menos na boa, na mesma. Mas não havendo cancelamentos, há situações em que o mercado, quando funciona destas maneiras, quando responde mal ou bem a determinadas declarações, ações, o que seja, em que eu acho que não pode, mas não devia, eu preferia que não fosse tão hipersensível como é. Mas como é que tu propões... Mas quem é que é hipersensível daqui? As empresas. As empresas, sim. Eu preferia que não fosse. Eu tinha dito no início. Certo. Agora, o que é que tu... Não pode. Como é que não pode? Eu acho que não... Para mim não devia. Repara, para já que chegámos aqui a um consenso que há semanas não tínhamos, que é que os cancelamentos existem. Vocês dizem, não é assim tão grave, ele vai continuar com uma casa grande. Isso para mim não é argumento. Ele demitiu-se da feira dele e, portanto, para mim, obviamente, que ele... Obviamente, há cancelamento, mas há uma tipologia diferente. E a questão aqui é muito simples. É Israel e as grandes empresas, muitas delas, fizeram uma coisa que, na minha opinião, é o que é condenável. E é isto que configura a noção de cancelamento. Porque não é... Uma coisa é Israel vir dizer... por interposta pessoa, com certeza que não seria o Estado de Israel, nem os responsáveis políticos, mas uma coisa era Israel fazer saber, através de embaixadores, por exemplo, que estava contra o que tinha dito Pédio. É perfeitamente possível. Uma coisa era a Google vir dizer que não se revê nas palavras dele. Tudo bem. A partir do momento em que tomam a atitude de dizer nós saímos, e esse é um aviso para todos os outros que dependem dos milhões de Israel, é melhor saírem também, senão vão-se a ver connosco, e depois começam os outros todos a sair. Isto já é uma perseguição. Isto já é a tal prática do cancelamento, contra a qual eu estou completamente contra. Isto existe. E, portanto, eu não sendo favorável, até porque a feira, mesmo para esta gente toda, para a Google, para a IBM, para a Microsoft, para esses... Mas é contra a prática e não contra as razões da prática. Isso é que eu há uma coisa que eu não sou contra a prática. Se a pessoa for de repente soubesses que o Pédio era um violador em série,
é o PED que é um violador em série, não é uma feira de violações. Esta que é a questão. Naquela feira podias deixar de decretar associado. milhões de pessoas, também estamos a falar de coisas bastante mais graves, portanto é uma situação um bocadinho complicada, mas naquela feira estão centenas, milhares de pessoas que deram, aqueles que acreditam nos unicórnios, os gajos das trotinetas, E de países bastante diferentes. pessoas que investiram tudo o que têm para ir à feira porque acreditam que vão vender a sua ideia de merda. E portanto, ou seja, estas empresas de Israel o que faz é estragar a vida também a estas pessoas. Sim. Por um tweet do fundador daquilo. E isto está profundamente errado. As empresas de Israel têm que ser criticadas. Até porque ele não disse assim Mas se o nada. tweet Mover fosse uma hiper-antissemita. Mover uma perseguição. Estamos agora a fazer cenários hipotéticos que são Mas é que tu estás a infindáveis, dizer que és contra a lógica de cancelar. E eu, como te digo, não sou contra a lógica de cancelar, porque se eu achasse que havia razões para Israel dizer não me apetece, achava bem. Agora, não vejo ali razão, é só mais por aí. E a coisa de ser não vejo contra, razão para quê? a coisa de ser contra cancelamentos a mim preocupa-me porque estás a proteger justos e pecadores, tipo, no meio, tipo, olha, prefiro que ninguém nunca faça isto. E eu não, às vezes acho que bem que fazer e outras vezes acho mal. Prefiro funcionar caso a caso. Tribunal por delito de opinião. O ponto é a perseguição. Quando nós não conseguimos parar isto, quando nós não percebermos que se move uma multidão contra alguém por delito de opinião, por suspeitas que não são e não estão ainda provadas, seja por que for, e em por delito de opinião. e em que te tramam a vida mal ou bem, mais ou menos. Foste o único. Pronto, então aí tem, Nós acabámos com um programa por delito de opinião. aí tem um exemplo, mas aí talvez por decisões de órgãos e podem ser criticados à Nós mesma. fomos tudo isso. cancelados. Nós fomos cancelados, Nós fomos por cancelados. Zé Paulo Faf. Dizem duas pessoas Achas que que é estão demasiado- neste achas momento que é a gravar demasiado outro cedo? programa. Bom, Mas eu acho que hoje, eu acho que neste episódio chegamos a estar muito mais de acordo do que há 2 ou 3 semanas com está-me a irritar levemente. situação, isso, de uma facto. situação com a qual eu me congratulo. É um bocado seca estarem de Vocês acordo, têm por aqui acaso. duas pessoas que foram efetivamente canceladas. Certo, geral, e vieram para outro podcast. Mas tu repara, há uma diferença. Agora já se pode dizer o que quiser, mas não é. Há uma Nunca diferença. mais vamos entrar em consciência. Vamos continuar, vai. Isso são outros 500. Foquem-se, isto é o dia de reflexão. Estavas a dizer, Zé Pedro? Não, é que há uma diferença, porque eu concordo absolutamente convosco, também não seria preciso dizer, mas há uma diferença entre, não deixa de ser um cancelamento, enfim, tem outro nome, mas é do órgão decisor. O que muitas pessoas são vítimas é de uma perseguição externa. Imaginem que vos tinha acontecido o mesmo, como acontece a muita gente, mas porque havia uma multidão que se juntava para dizer que este fez e aconteceu e este disse e não sei o quê. E alguém é forçado a dizer, bom, então olha, vocês têm que sair. Este é que é o perigo, porque isto é o nome. Censura. E como digo, quando a censura é feita pelo regime e por um Estado, nós ainda podemos fazer uma revolução e combater. Quando a censura é autocensura, é a censura da sociedade, quando nos sentimos constrangidos de dar a nossa opinião, porque depois vem lá a tal multidão atrás de nós, isto é que para mim está completamente errado. E neste Pois caso, não tem problemas com isso. Enquanto lógica não tem problemas com isso. Aqui está o nosso desacordo. Não tem problemas com isso. Às vezes está certo, outras vezes está errado. Eu estou com o Joné nesta. Então, Eu estou no meio, olha, estou onde está esta caneca e portanto... Isso não está no meio. Se tu dizes que isso é meio. Mas a questão é essa, então concorda com Estás-me a incomodar. então concorda com a Israel, com a IBM, com a Google, que na sua... Não, caso a caso. Mas eles, Caso a mas caso. eles acharam que muito grave. Pronto, Então achas bem que acabem com o Web Summit? Eu não concordo com Eu acho bem que acabem com o Web Summit por outras razões. Aí concordamos. Tirando os 11 milhões, temos que pagar a eles mesma. não irem, acho que é um direito que lhes assiste. Agora, as outras empresas todas é que é muito hipócrita Portanto, mesmo. ignora-se os milhares de pessoas que participam ali. Não, ignora-se- é estúpido, mas eles então têm é de facto estúpido o ou não? direito a sair. O direito tem. Não tens o direito a ser estúpido. E nós temos, claro que É esse o direito que estás a defender. E esse até é um direito natural, que é preciso sempre frisar. Hein? Já John Locke escrevia sobre isso. Portanto, olha, acabámos por discordar outra vez, o que é ótimo. É fantástico. Vamos então à nossa reflexão. Vamos refletir. Muito bem, vamos então falar do IUC. Vamos começar pelo IUC, o Imposto Único de Circulação, que vai agora aumentar um bocadinho, penso que são 25 euros anuais. Joné, há até uma petição pública com 335 mil pessoas e, portanto, vai ser levada à Assembleia da República. Medina tem defendido esta medida, apesar de já ter levado com tinta, e disse que ganhou uma fã, não é? Fez essa graçola. É um bocadinho pobre nós estarmos neste momento a falar do orçamento do Estado e a única coisa que temos para destacar é este imposto. E se faz sentido aumentá-lo?
Bem, se calhar começo pelo se faz sentido aumentá-lo. Para mim faz sentido que se criem incentivos, não há renovação da frota, que isso parece-me uma coisa parola e estúpida de se dizer, mas acho que faz sentido haver incentivos às pessoas terem carros mais eficientes ou não terem carros. Esses incentivos vão ter de vir através da fiscalidade. Se a resposta certa é o IUC ou não, eu não sou fiscalista. Isto é a minha intenção política de que o Estado cria incentivos para as pessoas usarem menos carros e usarem menos carros menos eficientes e pegando na fiscalidade nesse dinheiro, seguindo os objetivos da fiscalidade verde, ou reinvesti-los nas pessoas através de descidas de IRS e de IRC, que é a lógica da fiscalidade verde que o PS constantemente incumpre, ou reinvesti-los, por exemplo, em transportes públicos que levem a que as pessoas não tenham de ter tanta dependência do carro. Nada contra o princípio. Agora, isto é uma subida... É regressivo, de facto. Eu acho que estes impostos vão ser sempre regressivos, porque as pessoas... é mais ou menos o mesmo problema que temos com a saúde e com a nutrição. Quanto menos dinheiro as pessoas tiverem, mais provável é fazerem coisas mais nocivas para elas e para o ambiente, porque é o que há, não é? Sim, o que as pessoas criticam é isto atingir os mais pobres porque não conseguem renovar o seu carro. Sim, e o Medina disse isso, que era uma oportunidade para renovar a frota. Isso é uma estupidez de uma frase. Isso é ofensivo. Do ponto de vista político, isso é uma estupidez de uma Parece frase. bastante insensível. É insensível, mas isso é o nome do meio de Fernando Medina. É uma pessoa sem sentimentos. É um vampiro. Não, os vampiros também têm sentimentos. Mas pronto. Até os vampiros têm sentimentos. É um bom tecnocrata, mas infelizmente não tem grande jeito para falar com pessoas. Infelizmente para ele. Para mim é mais ou menos. Para mim até foi porreiro até agora. Mas partindo desta discussão, de facto, eu concordo contigo que é regressivo, mas alguns impostos regressivos são necessários para a alteração de comportamentos, como são os do tabaco, por exemplo. Portanto, não sou particularmente contra esta lógica de... claro que são escolhas, não são bem escolhas, não é? A pessoa ter um carro antigo não é bem uma escolha, mas vamos ser sérios para as pessoas... para muitas das pessoas realmente pobres deste país, provavelmente para a esmagadora maioria, quando não dá para pagar o carro, não dá para pagar o carro e anda-se de transportes. A escolha do não quero andar de transportes existe quando não há escolha no interior, infelizmente, mas na maioria da população nas cidades existe para as pessoas da classe média para cima, não é bem para as pessoas mais pobres que pronto, têm que dar transportes. Isso até foi um tema na pandemia, que era quem continuava a ter que fazer a vida e a andar de transportes como se nada fosse, eram sempre as mesmas pessoas, as pessoas mais com menos meios na nossa sociedade, e o carro acaba por ser um bocadinho uma escolha em alguns sentidos. Ainda ontem notava isso em Lisboa, estava a andar na rua a pé e a deslocar-me para um sítio a que demorei imenso tempo a chegar porque a cidade estava toda parada, mas entrei no metro para a minha viagem ser mais curta e o metro estava vazio. Estavam todas as artérias da cidade completamente paradas. Pessoas 2, 3 horas no trânsito. Entrei dentro do metro e da carruagem, não tinha montes de lugares para sentar. A carruagem ainda estava... porque as pessoas já estavam no trânsito e não iam largar o carro e ir apanhar o metro, não é? Sim, mas a quantidade de pessoas que tu apanhas, isto lá está, é anedótico, não tenho estudos para provar isto, mas a quantidade de pessoas que tu apanhas a viver, por exemplo, em Lisboa, que vivem em sítios de onde podem vir de transportes, pessoas que vivem nas Avenidas Novas, ou no Rato, ou no Marquês de Pombal, e que passam a vida de carro. Olha, vou ali apanhar se não se importarem, estou a sentir um bocado ofendido. Eu percebo que seja rápido e que para algumas coisas seja útil. Mas se tiveres filhos, por exemplo. Sim, mas há coisas dentro da cidade. Ou se tiveres 7 coisas para fazer numa hora e tiveres que ir a todas. Há coisas dentro da cidade que é preciso começar a ganhar o hábito de fazer transporte. Eu acho que há pessoas que não têm de todo sequer o hábito de usar transportes e os transportes são um hábito. Por isso é que a coisa dos passos grátis para pessoas mais novas é importante, porque ganha-se. Cria-se o hábito. E quando tu aprendes... Eu quando comecei a andar de autocarro em miúdo em Lisboa, demorava horas a fazer tudo. Hoje em dia sei que se não apanhar este, apanha aquele, que normalmente está atrasado, não sei o quê, normalmente tem truques que te tornam a coisa muito mais aquela eficiente. Questão do habituem-se. Vai ter que haver um habituem-se aos transportes públicos, até porque é mais... Eu, como pessoa que não tem carro, tenho a dizer que se faz uma vida e que funciona. Também, como é que vieste para aqui para o estúdio? Também recebo algumas boleias, mas também é importante, porque eu também estava a andar e a pensar...
andar na Saraiva de Carvalho parada, para depois tudo parado, Campo de Ourique inteiro com os carros todos parados, e olhava para dentro dos carros e Não sei se estás a ver as nossas caras a olhar para ti. todos tinham uma pessoa lá dentro. Isto era uma coisa que também se podia mudar. Não, eu por acaso uma coisa que faço é dar imensas boleias. Deixa-me só explicar, por exemplo, para mim, a necessidade de usar carro, e não uso sempre, não uso todos os dias, e uso muitos autocarros, e é de facto uma paz. Autocarros e elétricos. O 28 é muito útil, exceto quando está a abarrotar de turistas e eu não consigo. Não usas o elevador da bica? Não uso aqui o elevador deste prédio. Mas muitas vezes o que me acontece é precisar de estar em dois sítios ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo sim, mas isso o carro não resolve. Isso é um problema que eu própria tenho que resolver um dia de lá chegar. Mas chegar a não combinar duas coisas ao mesmo tempo, é aqui que eu vou chegar. Acho que estar em dois sítios ao mesmo tempo vai ser difícil. Mas muitas vezes tenho que estar, por exemplo, tenho que estar à 1h em Marvila e às 2h30 tenho que estar em Alcântara. Então, facílimo. Vais para o Castré, Comboio. estás no meio. Estou a dar. E muitas vezes, sim, mas repara, O não. comboio faz Tá isso bem, em meia hora. mas não é estar tenho que estar à 1 e depois tenho que Comboio de Alcântara a Marvila. Se tivesse mesmo que vocês não percebem nada disto. Não, como é que vais comboio de Alcântara a Marvila? A linha de Sintra vai até ao Braço de Prata e depois há a linha, está a Zambuja, a linha de cintura de Lisboa. Mas de Alcântara onde é que vais até apanhar? Alcântara. Apanhas em Entrecampos, o comboio, vais Alcântara da linha Terra. de Sintra Braço de Prata até... Mas não é Alcântara, Entrecampos. Marvila. Tens que ir lá acima. Tens de é o mesmo fazer que andar- faz a cidade É o mesmo toda que e andar de depois metro, chegas. mas, por exemplo, é o mesmo que andar de metro, mas em Lisboa, por exemplo, ninguém usa a linha de cintura ou a linha de Sintra, ou quase ninguém usa como linhas de metro que funcionalmente são. Tem alguns problemas, mas são comboios que cruzam a cidade em rotas que as pessoas normalmente não usam. Ou como vivo perto da estação de Alcântara da Terra, por acaso, uso isso com alguma frequência, portanto, preciso de ir para a outra ponta da cidade, Romarieiro, Oriente, é muito mais simples pegar um comboio em Alcântara da Terra do que andar com autocarros e não sei o quê. Sendo que os autocarros ainda têm um problema extra, que será preciso discutir, que é ficam parados no trânsito igual porque não há faixas de base para eles. Ficam, por isso é que tu precisas que se reduza o número de carros na cidade, mas também precisas que haja um investimento grande em transportes, até porque os autocarros estão um bocadinho pela hora da morte. Há uns ótimos, cada vez há mais ótimos. A frota por acaso está renovada. Recentrando um bocadinho a Há uma discussão, falta de motoristas brutal. Maria, já volto a ti, Zé Pedro Silva, vou-te fazer a mesma pergunta que António Costa fez. Preferes mais 25 euros de IUC ou 874 euros de IRS? O António Costa não me fez essa pergunta. Não fez, pois não. Não te fez? Não, ele disse que ia fazer a mesma pergunta com o António Costa. Achei que ele tinha ligado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou uma vítima deste aumento do IUC. Em 2 automóveis, e num deles leva uma porrada enorme, aquele tem sonerada que nunca mais acaba. E o que é que eu estou a dizer sobre isto? É que... Mas para quê? Para que é que queres isso? Para A que porrada é que quanto já agora? Agora tem o travão, não é? Tem o chamado travão, mas eu nem fiz aquelas contas daqueles simuladores, porque é uma perfeita loucura. Num não, mas no outro é os máximos. Mas eu vou São o dizer, que é 75 euros ao ano? eu vou dizer uma coisa. Não, agora tem o travão, portanto é 25, só sobes 25, mas depois é ao final daqueles anos todos. E eles agora vão pôr o travão com mais tempo. Sim, vai além de 2024. Já Sendo dizer que isso. ao travão eu já Não lá consegue vou. fazer nada neste Eu já lá vou, mas a diferença é de... Eu pago atualmente 490, portanto está de pagar... 490... 490 euros de IUC? Não, mas isto é isento, ou seja, é com a isenção por ser anterior a 2007. Com esta nova lei, ultrapassa valores. Mas não vamos estar agora a discutir isso. O que eu vou dizer é... O que é que tu conduzes para pagar? Mas desculpa lá, mas há IUCs muito mais elevados, porque este cá, como eu te digo, é anterior a 2007, há IUCs de 1000 euros, atualmente. E o valor que vai ser é exorbitante. Mas não é essa a questão. Porque é que eu trouxe o meu caso? É porque apesar disso, apesar de ser uma vítima disto, não percebi ainda a discussão. E o que eu acho é que eu, durante anos, neste caso, estes 2 carros, tenho sido apenas beneficiado. E eu não percebi bem ainda porquê. Não consigo, é uma discussão, eu vou levar umas chapadas monumental, mas não percebo a discussão. Nem percebo a discussão, quase vou ao ponto, isto já vai ser complicado depois de argumentar, mas nem sequer percebo a discussão com uma norma travão. Porque, como digo, há uma... Aquilo que eu acho é, em geral, a fiscalidade automóvel, e é disto que falamos, em Portugal, eu acho um absurdo. Mas não é IUC. É IUC, é ISV, é IVA, é dupla tributação, uma norma que é proibida pela União Europeia, mas nós conseguimos pôr um imposto sobre um imposto, e é uma norma que dupla tributação é uma prática proibida, é tudo, é um escândalo.
E a ideia de que se faz isto para salvar o planeta, porque eu já sei, esta ideia de que são os portugueses que vão salvar o planeta, pá, é uma coisa como-nos esta missão, temos que ser nós. É patética e é apenas um expediente, é o pretexto, para tributar à maluca, não é para salvar planeta nenhum. E há aqui uma questão depois de justiça fiscal a nível europeu. Uma política fiscal comum é uma perfeita miragem nesta União Europeia, que é apenas união para algumas coisas. E nós somos altamente prejudicados. Isto resulta depois em problemas da própria liberdade de escolha. Nós não temos a liberdade, tem o espanhol, o francês, ia dizer o inglês já se livrou disto. Não temos a mesma liberdade. Sim, então porque não podemos fazer a mesma escolha. Não podemos fazer as mesmas escolhas, porque somos penalizados. Temos cá coisas ridículas, os 4x4 têm uma tributação louca. Nas portagens pagam o dobro. Mas quem é que se lembrou disto? Mas que justiça é esta? Isto é escandaloso. Eu não tenho um 4x4. Mas com este aumento então concordas? Não, o que eu digo é, esta... E se achas que tem o efeito de fazer com que as pessoas larguem o carro e passem para os transportes públicos? Num orçamento com 123 mil milhões de euros, a grande discussão ser o IUC, e depois vêm com aqueles populismos banalíssimos de mas no interior as pessoas não têm outros carros. Por amor de Deus, quer dizer, é que nós é uma coisa, como se fosse esse o problema e como se fosse aí que tivesse a receita, para mim é absurdo. São 2 euros por mês, ou não? Mas eu não sei se são 2, se são 3, o que eu digo, a fiscalidade toda em geral é altíssima, é penalizadora, sobretudo a nível europeu. A questão do IUC, para mim, como digo, eu que vou ser prejudicado, eu acho é que durante anos tive uma borla. E não vejo justificação, não vejo... Sim, só que tu se calhar conseguiste renovar a tua frota e há muita gente que vai ter este aumento e não conseguiu. Tu queres um carro com tanta cilindro? Isso agora não vamos estar aqui a depois eu quando tenho off, como diz Temos tantas coisas em off para falar. Eu critico sempre, muitas vezes, o pretexto do ambiente por uma razão muito simples. Na ponte. Por uma razão muito simples. É apenas um pretexto, não há nenhuma... Eu acho que hoje em dia muita gente fala de não usar o carro e de gabar-se disso. Não estou a falar de João que acabou de se gabar isto há pouco, mas muita gente que eu ouço a gabar-se de... Eu não estou a falar de ti, até pais que levam crianças às escolas, bicicletas. Nesta cidade, neste caso estamos a falar de Lisboa, nós temos de ter sempre cuidado, estamos a ser muito centralistas, mas o privilégio é poder não ter carro. Eu não posso brincar de ter carro. O privilégio é poder andar permanentemente transportes públicos e ter um trajeto em que tem uma ciclovia e que vai de... É uma cidade, pela sua questão geográfica, tem alguns problemas, e depois é uma cidade, ou um país, aí já podemos falar do país, que nunca teve planeamento ao nível de transportes públicos. E, portanto, eu num trajeto que faço em 15 minutos, eu não o vou fazer numa hora e meia. É parlamento. Pois. Tenho muita pena, mas a vida é como é. E, portanto, o grande privilégio... Só que eu não estava a defender, não estava a defender as pessoas não terem carro, não acho que isso seja fazível. Agora, há determinadas deslocações, muitas até, que as pessoas, às vezes por desconhecimento, às vezes por comodismo, podiam perfeitamente fazer, até às vezes em menos tempo, porque não tens que estacionar, não tens que estar no trânsito. Transportes públicos e que fazes carro. Isso claro. Estou só a dizer que há aí uma coisa cultural com o carro que também fazia falta. Como também, por isso é que também pegam no IUC como uma grande bandeira, porque o carro é uma coisa super cultural da nossa transição europeia, da nossa... Agora temos dinheiro e agora somos livres e prósperos, é o carro. E fez-se as autoestradas à volta deste discurso. Sem dúvida. O problema é com esse discurso político. Mas tu tivesses, é porque parece muitas vezes, quando falamos disto e quando falamos como o trânsito que houve ontem, toda a gente começa a dizer as pessoas gostam todas de andar para o pó e tudo isto. É uma crítica que é muito injusta, porque tu tens uma parte substancial dos automobilistas que não queriam levar o carro. Exato, que não gramam. Não querem levar o carro, não querem conduzir. Mas não tem alternativa. E depois, o que não invalida é que este discurso exista. Não. Mas depois quando se ouve esses discursos, muita gente não tem carro e tudo isso, depois eu penso, se nós todos brincarmos de ter carro, podemos andar umas vezes de transportes públicos, outras vezes temos que andar, por exemplo, de TVD, ou táxi. Então pronto, os TVDs, em vez de serem 3 ou 4 mil, como há em Lisboa, tinham que passar a ser 300 ou 400 ou 500 mil, e portanto eram os mesmos números de automóveis, porque nós, eu não tenho carro, mas depois eu tenho que andar de carro, eu preciso do carro, sobretudo quando não há o tal planeamento. Aquela questão dos parques de estacionamentos, como há muitas cidades que fazem, uma pessoa chega à entrada da cidade, estaciona e depois pega num comboio, num método, nós temos isso. Não temos. E, portanto, o privilégio grande em Portugal é poder andar de transportes públicos. E, portanto, as pessoas estão todas com o rabinho sentado no automóvel. Mas há bastantes parques vazios ao pé de sítios onde tu podias entrar e
e andar de metro pela cidade. E faz isso é como os carregadores dos carros elétricos. Faz isso, traz uma resposta para 2 ou 3%. Não, Porque se amanhã tu tivesse uma cota de 20%, também, não é? se tu amanhã tivesse uma cota de 20%... Não há cultura de pôr em parque sequer, há uma cultura... Mas não há parques também. Há uma cultura... Estacionar à porta. Não pode existir essa cultura. Há imensos parques vazios em Lisboa. Caríssimo, Johnny. Isso é baseado em... Baseado em que há. Mas estás a falar... parques. Olha, agora consistentemente. a questão da... Estás a falar dentro de Lisboa, estás a falar dentro. Tu tens que pôr fora, para a pessoa depois apanhar o comboio, o metro, seja fora, mas nem sequer tens o metro para fora. A entrada é o quê? A entrada é onde? Então é nos concelhos limítrofes, não é? A Praça de Espanha é a entrada de Lisboa. É a entrada de Lisboa do ponto de vista de transportes. Por exemplo, se tu pões o carro, paras na Praça de Espanha, depois tens transportes como o caraças, mas o mais próximo de transportes que tu tens é ali a Praça de Espanha. Eu acho sempre Sim, o Vasco da Gama, por exemplo, também tens imensos transportes e não é o centro da cidade. Sim, há sítios e sítios. A cidade não está... Eu concordo com o Zé Pedro totalmente. A cidade de Lisboa, que é a cidade com melhores transportes do país, e também é importante dizer isso, não está pensada para tu não andares de carro. Pois não. E continua a não estar. O país está pensado para tu andares de carro. E isso é preocupante. Não vês que ter uma mudança de discurso para além de... E não vês que esteja a fazer... Criaram uma coisa que foi a área metropolitana de Lisboa, que teve durante anos uma administração com ordenados e motoristas. Não fizeram nada porque nem nunca sequer tiveram o regulamento. Nunca tiveram função. E qual é que era a ideia dessa área metropolitana? Era juntar os concelhos todos e interligá-los, fazer uma coisa. Não está feito. Não existe. Portanto, agora já é a carris metropolitana. É a única coisa. Mas o que é que só se fez uma coisa que foi juntar as empresas de transportes públicos e pôr os autocarros todos na mesma cor. Já não foi pouco. E os passos metropolitanos também não foram pouco. Isso é bastante útil e poupa imenso dinheiro e imensa gente. O passo, sim. E depois há uma questão que é, com estas dificuldades todas que ainda se sente no país e na cidade, o que é que dizem os governos responsáveis? Vamos penalizar os carros porque vocês estão a dar cabo do ambiente. Isto é que é o perfeito absurdo. É culpar o cidadão, não é? Não é o IUC subir, baixar ou estar assim alçado. É esta ideia, este pretexto ambiental para cobrar impostos, ponto final de parágrafo, que não vão para plantar árvores. Vão para, porventura... São 80 milhões de euros, acho eu. São o quê? O receita do IUC? Não, é superior. Mas não vão para plantar árvores, vão com certeza para criar ainda mais... danos ambientais, e isto para mim é que é a discussão. Agora essa afirmação, não podes fazê-la. Não posso fazê-la? Posso. Posso. Poder não está certo. Mas então, não podes fazê-la vamos plantar árvores. Com honestidade intelectual. Então, sabes lá tu para que é que vai o dinheiro. Onde é que está o orçamento? O orçamento está aí. A única coisa que tu tens é... Tu tens a receita. Depois onde é que tu a gastas? Tu podes dizer... Então onde é que tu a gastas? Mas nós já temos o orçamento. Onde é que tu a gastas? A receita não vem consignada. Às vezes pode vir, mas no caso não vem. Tu fazes 80 milhões de euros de receita. O Estado gasta certamente mais do que 80 milhões de euros em transição verde. Gasta certamente mais do que 80 milhões de euros em parques florestais. Portanto... literalmente podes dizer que o dinheiro está aí para plantar árvores e estaria mais certo do que dizer não vai de certeza para plantar árvores. A questão das plantar árvores é quase como metáfora que eu te digo. Eu sei, mas tu percebeste o que eu disse, ou não? Percebi, mas tu não tens um orçamento vocacionado para, se tu quiseres, as alterações climáticas. Nem estou eu a defender que devesse ser. Pois é que tiraram com tinta verde ao Medina. E a parte da transição está a ser feita e muito bem, sobretudo, como é evidente, por políticas públicas em termos de legislação, mas pelos privados. O que é formidável. Mas a grande transição está a ser feita por investimento privado. Como digo, através das políticas públicas que permitem. Mas onde é que vem o capital? Não é do orçamento. Sim, não é investimento público. Por isso é que eu digo, este pretexto de dizer estamos aqui a caçar mais dinheiro ainda, neste caso a fiscalidade automóvel, porque temos que salvar o planeta. Esta ligação, estou-te a cobrar mais porque é preciso salvar o planeta, isto é que é mentira. Isto é que é treta. O que é verdade no princípio da fiscalidade verde é só tu taxas comportamentos nocivos para o planeta, andar de carro, por exemplo, e em troca desces IRS e IRC, ou seja, retiras incentivos para coisas que não são verdes e em troca... Aí entramos na discussão do orçamento, porque depois o IRS isso não acontece. O orçamento desceu o IRS. Desce o IRS e sobem diretos, portanto mas é o benefício é muito pequeno em termos de famílias ou pessoas. O conceito é neutralidade fiscal. Tu castigando os comportamentos nocivos ao ambiente e devolvendo às pessoas. Certo. Para as pessoas sentirem... Eu com isso poderia concordar. Vocês estão a repetir a conversa que tiveram. Que é uma coisa, mas é uma coisa... Primeiro eu ainda não ouvi a Maria sobre o IUC.
O que é que achas deste aumento? Eu estava a ver aqui também, nós não falámos disso, da perda de receita por parte dos municípios, que por causa da... Já vou ver, mas já digo, mas concordas, não concordas? É um aumento substancial, não é? Faz sentido? É um aumento que penaliza os mais pobres e que põe o ónus da transição climática em quem não tem dinheiro para trocar de carro. Os mais pobres de todos acho que não têm carro. Eu, por acaso, não vou nessa de penaliza os mais pobres. Penaliza Esse foi alguns um pobres. argumento utilizado. É um argumento um bocadinho populista. Não estou a chamar populista, mas é um bocadinho. Penaliza quem não tem dinheiro para trocar de carro. Eu não tenho... Bem, E penaliza quem tem carros clássicos caríssimos também. quem se tem calhar carros é- clássicos caríssimos, de regra geral, tem dinheiro para pagar, Certo, mas para pagar penaliza. iogurts muito... A medida travão é que eu sou contra nesse aspecto. Eu acho que antes do governo se lançar a estas medidas, eu acho isto muito engraçado porque o governo faz um esforço muito, muito fraco para combater as alterações climáticas, muito insuficiente para combater as alterações climáticas. Aliás, nós não estamos a cumprir as metas. E depois cria uma medida... Num país do mundo está também. Ainda vai partir o vidro, ainda parte ali o vidro. Não estamos a cumprir as metas. Não, tinta verde. Por acaso? Não sei se conseguias. Queres que eu tente? Estamos a brincar. E num país que não cumpre metas e que é bastante insuficiente no combate às alterações climáticas, depois cria uma medida que como incomoda tanta gente e como dificulta a vida a tanta gente, é muito falada e até parece... Mas que depois, como Dificulta tudo... tanta gente. O Carlos Guimarães Pinto apanhou esta e pronto, e passou a ficar na Berlim ao Yuc porque ele fez um Está populismo Sim, mas como em do... tudo, como no Mais Habitação também, o conceito nem é mau, como dizia, sem a medida travão até é capaz de ser fazer o tal desincentivo que se queria, mas depois, como disseram mal, o PS, sem espinha dorsal como é, afinal tem um travão, afinal isto não existe, afinal não é medida, era como a coisa das expropriações, que até era uma ideia mais ou menos decente para combater a crise da habitação, e afinal que medo que disseram mal de mim. Claro que não, mas não Deixa lá há ver, coragem, mas é assim, uma coisa que este governo não tem é coragem, não é, no geral. Outra característica de Fernando Medina. Quem tem maioria absoluta não precisa de coragem. Pois, para não, só precisa de absolutamente nada. Escrever qualquer coisa e é aprovado. Mas para Antes mim... também era assim mais ou menos há uns anos. Pois, já uma coisa cíclica. Tinham amigos que aprovavam. Para mim a grande questão é o país não estar preparado para não depender de carros. Portugal é um país que tem várias capitais de distrito, sem comboio, muito mal servidas de transportes e como é que, tendo havido um desinvestimento tão grande na ferrovia e em outras formas de mobilidade coletiva, isto foi um termo que eu acho que inventei agora, mas gostei. Está bem, emprego. Mobilidade coletiva, achei sim. bonito. Tendo havido um desinvestimento tão grande e um culto do carro que foi tão... O Galamba anunciou investimento agora de 1.000 e tal milhões, acho, na ferrovia. Faz ele bem, é muito atrasado. E depois é a execução. Sim. Eu acho mesmo um Desculpa disparate. ter Acho distraído com mesmo, o João Galamba. não, acho mesmo um disparate. Acho mesmo um disparate o que se fez com a ferrovia e enfim, não percebo como é que, O que não se fez. para vir, por exemplo, de Mirandela para Lisboa não há um comboio. Tipo, não há forma. Não há como uma pessoa Ainda por cima com uma música do sair de a avisar comboio de da Mirandela dificuldade. para Lisboa, não tem como. Não há hipótese. E acho Nem isso... autocarro. Certo, mas o autocarro não é uma resposta do Estado, é uma resposta... Mas há autocarro. Achei que não havia Há autocarro autocarro direto. redes expressos, mas o autocarro não é uma resposta do Estado, não é uma resposta estrutural, é uma resposta de um privado. Mas o comboio É uma grande resposta. O comboio também, olha que a ferrovia em Espanha que funciona muito bem, é maioritariamente privada. E a Cuidado com isso. ferrovia que foi nós nem construída... nós O nem público e privado não é assim. Nós nem temos linhas, porque as linhas foram... Mas sabes quem é que pôs as linhas? Foram os privados. Em grande maioria, a linha de Cascais foi feita Está por bem, o que eu privados. estou a dizer, e repara, eu não estou aqui numa guerra contra públicos e privados neste caso, estou a dizer que não também há não uma pareceu. resposta estrutural. O governo Mas quer... admites para dar resposta mais depressa a esse problema estrutural concessionária Tem que privados deixá-la as terminar o ferrovias? Não sei. É que eu agora adorava aquela Eu dizendo sei. isso. Vocês estão os podemos dois ir aí, a mas eu fazer gostava um só de pouco acabar o que de estava a dizer sobre o Deixem IUC, a que falar. ninguém me deixa dizer.
Podemos ir aí. O que eu estava a dizer é que o Estado impõe um aumento do IUC num país que foi formatado para depender do carro e que não tem outras respostas, mas não há uma resposta que possa levar as pessoas a não dependerem do carro. Este é o meu ponto. Porquê é que este é o meu ponto? Porquê é que eu trouxe os públicos e os privados? Porque isto é uma medida do Estado, é uma medida do Governo. Tributar quem tem um carro anterior a X ano. Portanto, o que eu acho injusto é que o Governo imponha um aumento do IUC para pessoas que não têm possibilidade de trocar de carro e que não lhes dê uma resposta que substitua. Era aí que eu estava aí. Mas essa nossa discussão nem devia existir por uma razão simples, porque devia ser igual para todos, devia ser mais baixo, mas devia ser igual para todos, porque a pergunta que eu te faço é para carros anteriores a 2007, por carga de água, aconteceu uma coisa em 2007. Mas essa pergunta não podes a mim, eu não estou a favor desta medida. Deve haver uma justificação qualquer. É como aquelas para entrar em Lisboa, tem a ver com a eficiência dos carros, eles fazem grupos. Pronto, então, mas devia ir avançando ao longo dos anos, devia ser 2006, 2007. Provavelmente daqui a uns anos... São medidas que não fazem muito sentido, ou seja, tu tinhas de ter, era igual para todos, devia ser tudo mais baixo. Foi aquilo que eu disse há pouco, que a fiscalidade sobre o automóvel é altíssima, não é? Eu acho que devia ser tudo mais alto. Queria só acrescentar uma coisa. E além da falta de opções de mobilidade coletiva, vou adotar esta expressão, em Lisboa, por exemplo, o Presidente da Câmara está a retirar ciclovias, pôs uma ciclovia para uma semana. Ciclovias não são mobilidade coletiva, são mobilidade suave. Mas são mobilidade suave. Os ciclistas são bastante mobilidade suaves. Esta eu não estou a inventar. Esta é mesmo assim. Ou seja, em vez de estarmos... Já viste essa ciclovia? Já lá tiveste? Na da Avenida de Berna? Já lá tive. Que ele retirou. Aquele que construiu para um evento específico e depois mandou tirar. Mas já viste essa ciclovia? Vi a ciclovia. Achas isso uma ciclovia? Acho que qualquer ciclovia é melhor do que nenhuma ciclovia. Eu por acaso não sei se concordo com essa opinião. Já fizeste algum quilómetro de ciclovia em Lisboa? Já fiz quilómetros de ciclovia, não daquela porque eu, por exemplo, faço muita ciclovia da 24 de Julho e não é uma ciclovia. É Alcatrão com uma linha a dizer ciclovia, buracos. Pronto, a da Almirante Reis é uma ciclovia? A da Almirante Reis é uma ciclovia. É uma excelente ciclovia. É uma ótima ciclovia. Não conheço. Mas não, é mesmo. É barraca, a da Avenida de Berna não é uma ciclovia. Tipo, tinha que ser feita ali uma ciclovia. Acho lindamente que façam pressão política para haver ali uma ciclovia. Quantas vezes vocês passam na ciclovia da Almirante Reis? Tem que passar? Eu não uso porque eu não sou dali, mas já usei algumas vezes e é mesmo uma excelente ciclovia. É boa, lá está. O espaço está pintado de verde, mas não está só pintado de verde, está arranjado. Também tem a vantagem da Almirante Reis ser muito plana. Mas a 24 de Julho também é nenhum com aquela ciclovia. Sim. Aquilo tem um problema, que é que o Dr. Fernando Medina e o Dr. António Costa prometeram fazer o Hospital de Lisboa Oriental há 16 anos, para retirar aquela quantidade absurda de hospitais que há naquela zona. Que tem que passar as ambulâncias, Sim. não é? Que são hospitais que estão no meio da cidade e que é difícil de chegar, e há 16 anos que não fazem o hospital que prometeram. Portanto, tem esse problema. Mas tirando isso, é uma boa ciclovia. Mas essa ciclovia teve esse problema no início, das ambulâncias não passarem, quando tinha pinos. Agora já não tem. Sim, agora elas podem fazer assim. Podem atropelar. Não, tanto que as ambulâncias usam a ciclovia como corredor de emergência. Isso nem é mau. Okay. A ciclovia ser um corredor de emergência. Passa a sirene, tu como ciclista chegas de para o lado, até é bom para a ambulância. Não chegam. Ai, não há, não. Sim. Agora esperas aí. Esperas aí. Tens oxigênio, tens peso. Qualquer coisa a ambulância também resolve e leva o ciclista também dentro dela. Que horror. Muito bem. Maria, terminaste? Isto era o meu sonho nos Estados Unidos, era ser atropelada por uma ambulância. Belíssimo sonho. Depois do quadro. Eu não tinha dinheiro, eu andava à procura de moedas no chão de casa para poder então queria fazer o falso para a coisa do seguro. Queria ser atropelada por uma... Queria ter a sorte de ser atropelada por uma ambulância. Aqueles vídeos recebi do dinheiro do seguro. Exato. E estava logo lá a ambulância. Sim, inteligente. Eu não sou burra. Não. Apesar do Twitter achar que eu não sou burra. Não és nada burra. O X. Vamos então falar no Twitter eu era inteligente, no X é que sou burra. Exato. Vamos falar então de eleições na Argentina, porque um senhor chamado Sérgio Massa venceu a primeira volta e ganhou aquele senhor levemente maluco, o senhor levemente. Javier Milei. Joné, ficaste contentíssimo com este resultado. Diz-me lá o que é que achaste destas eleições, se a Argentina conseguiu
Quer dizer, propriamente não derrotou o Sr. Milei, mas achas que perdeu força? Perdeu certamente força e está praticamente derrotado para a segunda volta. Pode acontecer alguma coisa mágica, entretanto, mas duvido que aconteça. Por que tens tanta certeza disso? Porque, pelo menos, o Sérgio Massa teve 37%, pelo menos mais 10% são de pessoas que votaram na primeira volta, são peronistas e pessoas de esquerda. Portanto, pessoas que preferiram certamente 1000 vezes ao Javier Milei. E, pelo menos, eu confio que, no mínimo, 1/3 do eleitorado do Juntos pela Mudança, que é o partido de centro-direita mais convencional, a coligação de centro-direita mais convencional da Argentina, não seja completamente maluca da cabeça. E, portanto, se esse terço... Esse partido é o grande perdedor. É o partido do Macri, do Maurício Macri, uma pessoa de quem eu gosto, ao contrário do Papa Francisco, mas também tem a ver com o facto do Papa Francisco ser um inveterado esquerdista, que eu não sou. Papa Francisco é uma pessoa com muita simpatia pelo peronismo, que eu não tenho nenhuma, e portanto a derrota desse partido foi uma coisa que eu, a partir do momento em que eu vi o Javier Milei, acontece-me quando eu vejo o Javier Milei, acontece-me quando eu vejo a Marine Le Pen, acontece-me quando eu vejo o Santiago Abascal ou quando eu vejo o André Ventura, que é, olha esta pessoa a gritar tão alto, o partido de centro-direita está tramado. Mas este senhor Javier ainda ia mais longe, ele queria acabar com pastas ministeriais e tudo. Queria, entre outras... Ele quer acabar com muita coisa. Ele, no fundo, quer acabar com a Argentina. Exato. Terraplanar. Fechar para obras, terraplanar e depois vende por peças e faz um lucro em princípio. Por peças, por órgãos, sim, sabe-se lá, esses libertários têm muita coisa de vender órgãos. Ou crianças. Mas... Não me roubes essas! Isto é bom porque os libertários são um bicho que dá para atacar mais ou menos como o comunista, de dizer que comem crianças ao pequeno almoço. Por outro lado, só que este é literalmente... Esse é literalmente. Os comunistas eram literalmente e este é figurativamente. Nestas eleições que acontece também em Portugal, que é uma participação muito baixa. Pois, é curioso porque normalmente, vamos ver como é que corre a segunda volta, mas normalmente as eleições que são vistas como existenciais e em que há muita polarização, mas se calhar na segunda volta a coisa será um bocadinho diferente. O que é que eu queria dizer sobre isto? É isso que é, quando há pessoas à extrema-direita a gritar muito e a direita não costuma estar no poder, há uma parte do eleitorado da direita que vai nesse canto de sereia dos gritos, tipo, espera aí, estou farto de perder, finalmente alguém que mete o dedo no olho da esquerda, agora é que vai ser que a gente vamos ganhar, não sei o quê, e acabam só a entregar o poder ao bandido de sempre. Sim, um ministro da Economia. Não? Ao ministro da Economia com 130% de inflação. Exato. E é um partido político, um movimento político, que é o peronismo, que é muito difícil de definir, ou se calhar para explicar às pessoas, chamar-lhe a definição que eu gosto mais, é um movimento político paternalista, ou seja, em cada momento decidem o que é que o pobre do argentino deseja e enquanto figura paternal dizem, pronto, vai ser assim, vai ser sim, por aqui. Sim, eles foram mudando ideologicamente muito, não é? Sim, é um partido genericamente a favor de forte intervenção do Estado na economia e genericamente conservador ou ligado à Igreja Católica do ponto de vista social, sendo que tem uma ala mais progressista do ponto de vista social, tem uma ala menos intervencionista do ponto de vista económico, da qual o Sérgio Massa faz parte. É um partido que se vai posicionando de forma a ganhar cada ciclo político e o Sérgio Massa, por exemplo, é posto como o adulto na sala, o homem mais liberal dos peronistas que consegue responder à crise. É um partido muito heterodoxo e que se transforma muito de acordo com as necessidades eleitorais que tem e depois com uma rede de dependências dentro da população argentina, particularmente os mais pobres, e um culto de personalidade à volta do Perón, e da Eva Perón também, que acabam por produzir esta mística quase invencível. O Maurício Macri conseguiu derrotá-los em 2015, infelizmente numa conjuntura internacional hiper negativa para a Argentina, que só começou a mudar nos últimos anos do mandato dele. Tentou fazer algumas reformas que já tinha feito em Buenos Aires, mas sem grande sucesso, não deu tempo e acabou por perder para o fantoche da Kirchner, que é a Cristina Fernández Kirchner, que é uma senhora, ex-mulher de um presidente que morreu,
peronista que, pronto, é dessas pessoas ultrapopulistas, diz tudo o que as pessoas querem ouvir. O Milei diz tudo o que as pessoas querem ouvir à direita, só que não há direita suficiente na Argentina, e se calhar se toda a gente tivesse votado nesta ex-ministra do Macri, na Bullrich, a coisa teria sido diferente e havia, de facto, 50% dos votos para mudar, para correr os peronistas. Só que partiram-se de uma forma que vai conseguir que eles se mantenham lá, que é a minha grande crítica à extrema-direita global, é o maior seguro de saúde do centro-esquerda incompetente. Concordas com esta afirmação do Joné? E para te perguntar se tinhas medo deste senhor Javier Milei. Javier, sim. Um gajo que estraga a Argentina, que é que isso lhe A cara dele, o homem é assustador. Ele devia estar no Júlio de Matos, desculpa lá. Não. Vocês já olharam para ele? Já, mas eu acho que... Por amor de Deus, imagina que te aparecia à meia da noite. Eu acho que ele tem muito boa figura. Acho que não sei porque é que dizes isso. Genericamente achas que Porquê é que o gajo já tem medo de um presidente da Argentina, honestamente? Os peronistas já arrebentaram com a Argentina de maneira que a Argentina seja absolutamente irrelevante para a nossa vida. Devia ter trazido uma imagem do senhor. Tirando o Messi. E onde cai for em Argentina? Então ainda vais a tempo. Não vou, não. Não, eu acho que sim, José. Como sabes, sobre este tema interessantíssimo, não tenho grande coisa a dizer. Porquê é que não queres saber das eleições na Argentina? Eu quero. Não queres, não, diz a verdade. Quero saber do segundo turno, como se diz na América do Sul. Quero saber do segundo turno, mas há uma coisa que é evidente, não é? Que é as surpresas. E acho que isso aí é o que se deve sublinhar. Agora, acho que temos que aguardar. Quais surpresas? A surpresa do primeiro turno. E as sondagens meio que falharam. Era isso que ele queria dizer e era aí que eu ia contrapor. Sim, mas isso aí já não temos muito mais tempo, mas já é um clássico. Então, as sondagens não falharam. As sondagens deram os dois, o Sérgio Massa e o Javier Milei, com mais ou menos 30%. O Javier Milei teve 30% e o Sérgio Massa teve mais do que 30%, que é o que uma margem de erro costuma querer dizer. Obrigado, Luís Paixão Martins. E agora... a surpresa não era tanto de sondagens, porque as sondagens não havia nenhuma. A questão era a ameaça que existia, não é? O que agora sempre se vai dizendo, que as ameaças... Olha, é um bocado como a meteorologia. Por exemplo, agora vai chover no norte. E hoje uma notícia a dizer rio atmosférico. Ou seja, aquilo que era inverno e chuva, vai chover, chove um bocadinho mais, não é? Então agora espera-se um rio atmosférico em Portugal. Uma pessoa vê um rio a vir de cima e a pessoa não conseguir coisa, porque estamos sempre muito histéricos, não é? E portanto era surpresa mais do ponto de vista das expectativas, que eram baseadas em sondagens, mas não as vi, e depois acabam por, como há sempre aqui um histerismo de uma ameaça. As pessoas não percebem as coisas, é muito fácil comentar fenómenos políticos estrangeiros em Portugal, porque não precisa de perceber absolutamente nada do que se passa. A vitória do Javier Milei nas primárias foi vendida como agora ele é favorito, não só em Portugal, mas na imprensa europeia no geral. Quando não queria dizer isso... Era um bicho-papão a Bolsonaro, mas agora é argentino. Quando não queria dizer isso, ele ficou em primeiro das primárias num ambiente em que os outros partidos estavam divididos e mobilizados. E cria-se, de facto, umas expectativas falsas na imprensa, vindas da ignorância de quem reporta. Crias o histerismo e depois a realidade. Não, a culpa é toda da imprensa do males do mundo. Não, eu estou a concordar. De alguns males, Aliás, eu vou... Onde é que está a minha carteira? Só para... Maria, de certeza que estiveste atenta a estas eleições, gostaste dos resultados? O partido da Maria ficou em último. Se eu gostei dos resultados, isso é uma pergunta, não é a pergunta que até porque isto foi a primeira volta, portanto ainda há mais caminho pela frente, mas preocupa-me que um candidato como o Milei tenha esta tração e ou seja, estamos a falar de um tipo que é assumidamente anarcocapitalista, que inclusivamente... Já fazia falta um grande candidato anarcocapitalista. Não é? Assim como muita gente... Há muito tempo que não se ouvia essa expressão até. O anarcocapitalista, por acaso ouve-se um bocado, mais nas redes do que na vida real. O anarcoconservador não é melhor que isso. Um anarcoconservador? Sim, de extrema-direita, isso é o perfeito. Não, sim, bom, depende do ponto de vista. Do teu? Não, do meu, com certeza. Maníaco. E isto é resultado de um caldo de vários governos e políticas falhadas, como o aumento,
O Macri que... Estou a olhar para o Johnny, tipo, será que eu vos o perito em Sim, ataca o política Macri, internacional? força. Não, vou só atacar o Macri, não estou a atacá-lo, estou a contextualizar. Olha lá aquilo Há um da inflação. que pediu um empréstimo gigantesco ao FMI e que aumentou brutalmente a dívida externa e levou à necessidade de tomar medidas de austeridade. E depois o governo de Fernandes não conseguiu resolver nenhum problema e tudo isto cria um caldo para que tipos como o Milei tenham espaço para crescer. Mas sabes que o Macri teve que pedir esse empréstimo ao FMI porque nos 50 anos antes os amigos do Fernandes tinham destruído a Argentina. E o Fernandes Ele também pediu- não a arranjou. É sempre culpa de alguém. Não, ele pediu esse- Temos 10 minutos de programa. Ele pediu esse Pronto, eu empréstimo gostava de por poder causa do falar Sócrates. sobre esta Não, mas é por eu causa do vou Sócrates. deixar. Pronto, Pronto, se olha, não se para a importarem, semana isto deixa. está bastante agressivo para a minha parte. Mansplain. Vou passar para a parte onde queria ir, que são citações e momentos, para mim, sinistros de Milei. Como aparecer de motosserra a apelar à morte de adversários e querer medidas como o fim do Banco Central e o fim da moeda e o dólar, certo? Sim, de motosserra. Sim, eu sei, eu também vi isso. Motosserra. Sim. E dizer que Querer adotar o dólar como moeda da Argentina, sim. a venda de Na verdade órgãos, já é mais ou menos dizer o que a venda de órgãos seria apenas mais um mercado, o que é logicamente, lá está, esta sim, verdadeiramente uma medida que seria preocupante para os mais pobres. Mas que era discordas da potencialmente- observação que seria mais um mercado? Mas já é. Não é legal. É assim, objetivamente seria mais um mercado. Pronto, é só isso. Mas é um mercado que não pode ser, portanto não devia sequer ser, não se devia ter venda de órgãos e mais um mercado na mesma frase. Não, O que é que tens contra os órgãos? nada, Não gosto muito deles. E gosto mas deles se pudesses- dentro de mim. Peraí. órgãos do corpo, achei que era aqueles das Eu também estava a Mas se pensar, pudesses não vender querias um órgãos, órgão, querias não piadas. vendias? Sério, Se você- pudesses vender um órgão, não vendias. Se eu Uma pudesse- coisa justa, Um apêndice. com... Ninguém compra um imposto, apêndice. pagamento de Não, impostos. imagina que alguém Para comer. comprava. Olha, não se faz ideia. Eu acho que se calhar vocês deviam ir para a Argentina ver como é que Acho que é. deviam ir. Experimentem. Ganda pitel. Olha, vão Não para a vamos ver Argentina, nada, vão. não vamos ver nada que ele não é ninguém. É um candidato Se para for, deputado olha, das se fosse, próximas vocês deviam ir ver presidenciais. como é que era a venda de órgãos, como é que corria. E já agora, aproveitem e vejam também como é que é a venda de crianças, que para ele depende da situação. Pois, exato. Também são a favor da venda de crianças? Também pode haver, se for justo e pagar impostos? Não, aí já estou contra. Ah, Eu, em ok. princípio, Depende do também sou valor. contra. A questão é o valor. Depende do valor. Pá, isto E gajo tem pronto, 4 filhos, né? Exato. Não, ele se calhar quer Exatamente. vender Por isso mesmo. deles. Exato, por isso mesmo. Está à é que ele quer procura de vendê-los. colocação. Já percebi que a Vai questão, mandá-los só para o quem não tem Wolverhampton. filhos é que é contra a venda de crianças. Não é? Essa é a tua Depois passava observação. sempre, vais ver se não vais ao Wish. Não, ao Vinted, Ao ao Wish. Vinted, não sei como Onde é é que que está a chama. fronteira também? As pessoas que põem os filhos a ser jogadores da bola e que os mandam para o estrangeiro. Isso também é vender. Ia fazer E a fazer filmes. isso, Sim. e Instagrams, e ia fazer publicidade. E... Se calhar era isso que o Milei. Olha, Devia ser. Agora vai saber logo onde gajo, não é? Milei tem nome de É de leite Milei cá, é nome de... Eu vou continuar, está bem? É contra o aborto, diz, mas isto também dizem vários outros que as alterações climáticas são uma farsa da esquerda, e depois tem uma parte muito sinistra da vida dele, que é a obsessão com os cães e com o cão que morreu, e foi aos Estados Unidos tentar clonar o cão que morreu, inclusive acho que os outros 4 cães são frutos dessa clonagem. Sim, estavam a faltar a palavra, só me lembrava de colonização, mas não é mesmo? Também eu. Aqui, e aconselha-se com uma médium que lhe permite falar com o cão que morreu. Uau. E diz-se no também... fundo ele é o Ronald Reagan. E diz-se também que toma muitas decisões baseadas em cartas de tarot. Para terminar, ele Sabes tem... que o Ronald Reagan fazia isso. A Nancy Reagan fazia-lhe supostamente o horário. Mas tu achas que eu simpatizo com o Ronald Reagan? Não, mas é só para saberes que houve um presidente dos Estados Não Unidos simpatizas? há relativamente pouco tempo, até 1989, cuja mulher, através de cartas de tarot e de uma médium, Imagina, também lhe se geria o horário. tivéssemos gravado este podcast há 40 anos, eu estaria a dizer coisas contra o Ronald Reagan. Em Portanto, princípio eu também. Em princípio vocês não existiam, mas... pois. Também é verdade.
Não existíamos, de facto. Está bem? Nem E tu existias? Não. Mas Então eu, cala-te. eu não disse que ia estar cá. Então cala-te. Deixem-me Vá, só termina que dizer temos que ir algo. embora, Eu temos reconheço. que- Já nem vamos Última ao parte do teste à programa. conta do Não. Milley, pá. Olha, não é culpa minha de certeza que eu mal falei neste episódio. Mas o Milley, pá, o que é que Vou interessa dizer o uma Milley? coisa. Uma coisa. Tem uma qualidade. Ui. É fã de Rolling Stones. Pronto. Temos que lhe Achei que reconhecer seria a do Rod única Stewart. qualidade. Só cai a única causa do- A qualidade. única qualidade. Que é uma boa qualidade. Ouviste o disco novo? Não. Eu não gosto Eu de não ouço Rolling música. Stones. É meio diferente, não. Não sou, O quê? Não sou, Pá, por amor pá, de não Deus. sou a Bem, favor de vamos ter que barulho. avançar depois desta blasfémia. Avança. Muito bem. Temos ainda 5 minutos. Vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para. Queria só fazer a ressalva que Zé Pedro Silva e João Maria João Neto disseram que não gostam de Rolling Stones. Eu não disse isso. Disseste Não. em câmara. Ele disse que era indiferente. Disse que era indiferente. Eu Que é que ainda é disse- pior. Que ainda é pior. Eu é que disse que não. Quer dizer, mas eu mantenho. É um bocado isso, tipo, não acho aquilo bom de maneira nenhuma. José Pedro, vais mandar as pessoas ontem. Olha, eu não tenho sítio para mandar às pessoas. Maria, vais mandar as pessoas ontem. Vou mandar as Has de pessoas. arranjar alguma coisa. Vou Vai, arranjar, eu vou arranjar. Eu dou tempo. Vou mandar as pessoas ouvir o novo disco dos Rolling Stones. A sério, vou mesmo. O disco está incrível. É mesmo surpreendente que eles, ao fim de tanto tempo, consigam fazer um Não é disco fazer tão a bom. mesma coisa. Pá, sério. É impressionante como os gajos. Alguma coisa que eu vá dizer hoje que não vai ser interrompida, tipo até o mandar. Man, Para como estou a Eu divertir tentei imenso. proteger. eu esqueças sei. disso. É por amor. Olha, quando for aquela parte, vai para a Argentina. Manda lá. Vá, É assim, vá, quando vá, vocês disseram que vídeo é que queres isolar deste podcast? Absolutamente nenhum! Que eu não falei de seguida, eu fui sempre permanentemente interrompida. E quero mandar as pessoas a ver a peça de teatro, A Farsa de Inês Pereira. Essa peça é muito boa. Pá, Agora man, eu não tenho nada a ver com isso. isto é aquele gozar comigo, mas é mesmo. É mesmo aquele gajo que faz efetivamente. uma piada a mais. Eu acho que vocês estão a esticar a Foi corda e vão levar um estabefe. Pronto. Não interrompes. A Farsa de Inês Pereira, do Pedro Penin, que está na Odisseia do Teatro Nacional. Eu vi-a em Évora este fim de semana e achei maravilhosa a reinterpretação que o Penin fez da peça de Gil Vicente. Vai estar em mais sítios, eu sei que vai estar em Setúbal brevemente, ou no início do próximo ano. Eu não tenho as datas, mas vale mesmo a pena ver. Fui com a minha mãe, que também gostou bastante, e é isso. Outra coisa que eu queria recomendar agora, eu já recomendei isto, mas quero só reforçar. A tour de stand-up do GEL, que eu quando recomendei ainda não tinha tido a oportunidade de ver o espetáculo, porque ele só aconteceu em Lisboa ontem à noite. É muito bom, vale muito a pena ver. É mesmo muito bom. Eu gostei bastante e o GEL conta histórias. Primeiro, conta histórias maravilhosamente, e segundo, tem uma vida onde aconteceram várias coisas. E vale mesmo a pena, é muito giro. E acho que é isso que eu tenho para recomendar hoje. Já nem vais mandar as pessoas ontem. Posso mandar as pessoas. Eu vou a uma apresentação de um livro às 6 da tarde na FNAC do Cascais Shopping. Que dia? Que é na sexta-feira. Sexta-feira é dia aqui. Não sei que dia que é sexta-feira. É 27. 27. É Não, isso. sim. Dia 27 também é um dia que, se estiverem por Almeirim, podem ir à Praça do Luxemburgo. Acho que vai ser agradável, mas também às 6 ou às 5 ou às 6. Mas pronto, se estiverem por Cascais e quiserem ir à FNAC do Cascais Shopping, o meu querido amigo Salvador Pita Gouveia vem apresentar o livro da mãe dele, Viva a Pita, para quem não saiba quem é. E pronto, e é um livro que acho que está muito giro, que são contos sobre inclusão, e eu acho isso bonito. Leste? Já dei uma olhada. E depois, o que é que eu tenho mais para recomendar? Mais coisas endogâmicas. No sábado é a final do Mundial. Próximo sábado? Sim, e se também estiverem por Cascais... 28. Sim, se estiverem por Cascais e quiserem ir ao Café Santana, que é o café do meu querido pai, onde a gente vai ver a final do Mundial e beber uns copos, eu vou estar lá, e mais outras pessoas, minhas amigas. E isto é um convite para vocês enquanto painel, se quiserem vir ver o Revi comigo. Mas, e pronto, e domingo, dia 29, temos a Académica a vir jogar com o Atlético Clube Portugal à tapadinha, que também é um belo momento O histórico. Atlético teve quase aquilo 1-0 contra o Vizela, não percebi.
Aguentaram-se bem. Aguentaram-se muito bem contra o Vizela, mas eu estou farto de dizer que vale a pena o Atlético. Tu é que não acreditas em mim. Não. Eu não disse nada. E pronto, e se ganharmos a Académica ficamos bem encaminhados para ficar no grupo da promoção da Liga 3, que é o que interessa, porque o Atlético vai subir mais uma divisão e acreditamos todos nisso, não é? Muito bem. Olhem, eu vou mandar as pessoas ver um filme, como é óbvio, que vai estrear esta quinta-feira nas salas de cinema, mas também vai estar na Netflix, se chama The Killer. É um novo filme do David Fincher, que fez o Sete Pecados Mortais e o Fight Club, e etc. E é um filme que eu gostei muito, ao contrário dos outros que eu trouxe aqui, porque é sobre um jogo de paciência de um assassino. E é muito bom. É bastante frio, bastante analítico, bastante metódico. E pronto, aquilo depois desenvolve uma vingança e tal. Identifiquei-me completamente, sim. É que tu tens imensa essa pinta. Se alguém te for matar a todos, é tu. Tenho pinta de assassino, sim. Especialmente aqui durante esta hora de moderação. Mas pronto, estreia esta quinta-feira. É o regresso do Fincher aos filmes. E ainda no dia alguém no Twitter estava a dizer que... Pois o Fincher estava fora durante o tempo. Depois esteve fora. Não sei o que é o Fincher. Foi jogar a Fincher. Houve uma pessoa no Twitter que me disse ele em 3 filmes que faz acerta um, neste caso eu diria que este é o terceiro e acerta muito bem, não sei se essa então vai falhar o próximo, é isso? não, porque tem 2 anteriores e portanto agora este é o terceiro que ele faz nos últimos. Então vai falhar os próximos. Acertou, falhou. Não, 3 em 1. Não, este é o terceiro. Ele disse, este agora em cada 2 faz um. Não, em 3 faz um bom. Pronto, The Killer com o Fassbender, o ator, que é muito bom e que vive em Lisboa já agora. Vive em Lisboa? Vive com a sua mulher, a Vic Lander. São os dois muito lindos. Mas vive Falar em Lisboetas, sabem que o Tim Burton anda com a Mónica Bellucci? Sim. Essa grande alfacinha. Provando que ela tinha um tipo e é mais ou menos o Carlos Moedas. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas a algum sítio agora sim? Agora Penso que ainda temos uns minutos, acho eu. Então vamos falar do Guterres. Por favor, olhem, por favor. Olha, e a cena do Yuke? Não acham o Tim Burton tipo, pelo menos o mesmo género, óculos, baixinho? Eu não sei quem é o Tim Burton. Temos um minuto. Gênio, não gênio. De animação. Eu também não gosto muito de Tim Burton. Eu já sabia. Tão previsível. Por amor de Deus, vocês só estão a dizer coisas. Eu vou ver quem é o Tim Burton. Estás a dizer que o Tim Burton é parecido com as moedas? Tem assim um estilo, tipo, não vais agora ver quem é o Tim Burton. Não, eu estava a ver, desculpa. Olha quem fala a mexer no telemóvel. Não, mas eu vou... A cara de um é o cu do outro. Confisou, depois não sei, talvez vão ter que se resolver. Eu não tenho que era um tipo, não disse que era igual. Eu não tenho genuinamente sítio para mandar as pessoas, até porque acho muito deselegante e mandar as pessoas a um sítio, mas há uma coisa que eu descobri. Descobri que vai passar pela Terra mais um meteorito. Desta vez chama-se... Descobriste como? Chama-se... Fui pesquisar agora. Divina imprensa. Chama-se o Cometa do Diabo. E tem uma certa graça porque ele teve 2 explosões internas que criaram fraturas que, por sua vez, criaram chifres. Portanto, imagina que foi um cometa a passar perto da Terra com chifres e eu acho que... É um cornudo. Não sei o que é que a cometa andou a fazer. Quão próximo da Terra vai passar? Não sei, eles dizem sempre estas coisas. Lá está o estrismo do costume, não é? Depois aquilo está longíssimo. Mas em todo o caso... Mas como é do diabo é capaz de acertar. Mas tempo soube em que a nossa preocupação era... que um cometa pode acertar na Terra. Hoje em dia já há uma certa expectativa que é certo, não é? Para ver se resolve isto uma vez por todas, porque resolve imensos problemas. Mas pronto, todos até. Eu no fundo estou a mandar as pessoas para dentro. Porque vai passar para casa, para dentro, porque vai passar um cometa chifrudo e nós vamos ficar por aqui, não é? Por causa do cometa. E fica a saber que ele perdeu nas 2 explosões que teve internas, acabou por perder uma quantidade significativa de poeira e gelo. Olha, uma grande chatice. Pode acontecer. Tem que ir à bomba buscar mais gelo, que fazia-lhe falta. Bom, está feito mais um dia de reflexão. Eu não sei bem o que é que se passou hoje, mas foi muito divertido, como é sempre. Não falámos do Guterres, fica para a semana. Ele também não leva a mal, porque agora tem que resolver. Ele até prefere, não se diga nada. Exato, ele tem que resolver o pântano, o segundo pântano onde se meteu. Até para a semana, ouçam-nos em todas as plataformas. Adeusinho, digam adeus aos senhores, para as câmaras. E peçam desculpa por qualquer coisa. Adeus, beijinhos. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.